Muito bem, boa noite a todos os amigos. Hoje é o dia 19 de abril de 2022, são 20 horas e 57 minutos. Eu sou o professor Jean Alves Cabral. Este é um tema, uma apresentação que faz parte de um conjunto de 4 apresentações sobre consultório e convivência clínica na área de naturologia clínica. Esta aula está sendo gravada, obviamente, para a composição de acervo para os nossos alunos futuros. Quero agradecer a presença de todos que aqui estão conosco e quero cumprimentar os alunos presentes em nome da Ana Paula Moreira Soares, que é uma aluna já diplomada há alguns anos, lá de Fortaleza. Em nome dela, cumprimento a todos os colegas aqui na sala. Vejam, nós temos trabalhado todas as terças-feiras no mês de abril de 2022 com um tema bem específico: consultório e clínica naturológica. E dentro desse cenário, nas 2 aulas anteriores, nós tivemos a oportunidade de apreciar, de analisar com bastante atenção, meticulosamente, o caso concreto, real, de uma mulher de 71 anos, com uma série de dificuldades de saúde, e evidentemente quem assistiu às 2 aulas anteriores acompanhou o processo. Eu encaminhei para as turmas 4 documentos que os alunos que estão assistindo vão assistir essas 4 aulas no futuro, dentro do nosso sistema acadêmico, terão esses 4 documentos lá juntos, para que se possa, num pequeno seminário, ter essa reflexão. E esses documentos que estão nos nossos grupos mostram casos clínicos concretos e reais que eu atendi e com modelos diferentes de abordagem de relatório de análise clínica. Eu não vou repetir o que a gente já viu, mas vou apenas relembrar para a gente se situar. A minha tela está sendo compartilhada. Então, nós utilizamos esse painel que está aqui agora na tela, que é uma guia que nós utilizamos em naturologia para o entendimento dos casos. Esse painel me permite ter uma percepção ampla, profunda, clara de tudo que se estuda em naturologia, no campo da fisiologia, no campo das terapias. Esse painel que está aqui, ele me ajuda a entender. Obviamente, o cabeçalho, os novos naturologistas, não precisava nem dizer, mas eu vou pontuar, vão colocar o seu próprio símbolo, sua imagem, o seu nome, os seus dados. E esse cenário aqui do gráfico é que vai utilizar como parâmetro. E o outro lado desta folha, temos 29 perguntas oficiais. Você vê aqui, 29 perguntas, estou marcando aí na tela. E, além dessas perguntas, também temos a questão do biótipo, se sofreu acidente, social, a religiosidade, o hemograma e outros exames, e as principais queixas, por que veio esta consulta. Essa guia, ela levanta o histórico daquele cliente que você está atendendo. Sem esse histórico aqui, não é possível produzir o atendimento. Eu preciso ter esse painel que será julgado, interpretado, entendido à luz deste outro painel aqui, que explica a homeostasia no centro, que explicará a homeostasia, e todos os desdobramentos a partir dele. Um segundo gráfico que eu vou apenas mostrar e vou eliminar da tela foi esse da senhora Elisa, que é um nome fictício, idade 71 anos, e nós tivemos aqui 4 páginas de uma exposição que foi apresentada. A gente levantou aqui os dados dela, dados que eu levantei dela onde? Nessa ficha aqui, essa, ok? E aí, com base nesses dados, nós fizemos aqui as condições gerais, que é o histórico. Depois de levantar esse histórico, eu coloquei o histórico dentro do painel que a gente acabou de mencionar. Está aqui o histórico da homeostasia. Então, eu classifiquei os problemas encontrados dentro de 4 quadrantes que fundamentam a homeostasia. Isso entendido, então eu poderei, na sequência, entender que técnicas eu teria que utilizar para melhorar a vida dela, trocando um estilo de vida ruim por um positivo. Isso feito, então veio a minha análise do quadro. Essa análise, obviamente,
comentando esses aspectos aqui. E terminado isso, então, o tratamento objetivamente organizado, com o cronobiograma, a tabela de horários, o que ela vai beber, qual horas que vai beber água, o que vai comer, como é que vai se conduzir. E aí a consulta terminou e eu encaminhei para ela esse material. Bom, esse material da Dona Elisa, eu tirei fora da tela, não vou mais voltar a Dona Elisa. 2 aulas sobre Dona Elisa. Um outro quadro que foi de uma outra pessoa, que eu usei o nome aqui fictício, Eliane. Era Elisa, essa eu chamei de Eliane. Então, em Eliane, nós temos aqui um cenário de Covid. Cenário de Covid, né? Você vê o laudo de pneumonia viral, ela veio com laudo de pneumonia viral. E o texto diz, sem definição conclusiva do agente bacilar. Qual é o bacilo? Sarcoma de Kaposi, bacilo de Koch, o que é que estava provocando essa pneumonia na pessoa? O laudo não dizia, mas o laudo médico que ela trouxe para nossa apreciação sugeria Covid-19 ou influenza ou por organização. Estava escrito assim. Aí você se pergunta, tá, mas de onde é que surgiu isso? Ah, do exame que ela trouxe. Tá, mas como é que eu vou saber que é para eu saber isso aí? Como é que eu sei que eu tenho que saber isso? Você tem que vir para a sua ficha aqui, ó. Essa é a guia do trabalho. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A guia do trabalho, uma folha frente e verso. Entendeu? E aqui, ó, outros exames, ó, tô marcando na tela. Então, ao fazer, primeiro eu fiz 29 perguntas e depois eu fui para cá. Que exames a senhora tem aí? Ah, eu tenho esse exame aqui. Depois de fechar todo o painel, por último, é que eu vou perguntar a ela por que a senhora veio a essa consulta. Eu não faço essa pergunta primeiro, eu faço essa pergunta no final, porque essas principais queixas dela já estão mapeadas. Então eu facilmente vou conseguir achar as principais queixas em conexão com o todo que eu levantei. E a minha análise na hora da consulta, professor, esqueci, como é que eu vou me conduzir aqui na consulta? Aqui, ó. Você precisa trabalhar esse painel aqui, da homeostasia. E ainda coloquei aqui os principais 4 aspectos que você jamais deve esquecer. Mas isso, obviamente, não vou trabalhar aqui agora, porque isso é pauta tem disciplinas específicas no curso para discutir isso. Beleza? Bom, entendido essa questão, vamos ainda aqui, né, no cenário. Então, foi assim que eu soube que ela tinha um laudo, porque eu pedi na consulta, na hora de fazer o histórico, informações. Eu não posso fazer uma análise, uma avaliação de uma coisa que eu não sei o que é, beleza? Então, sugere, segundo o documento, uma verificação clínica e declarou-se, para o caso dela, abre aspas, porque está escrito assim, bem de 25% do parênquima pulmonar. Então, ela estava bem, 75% do pulmão não estava bom, só 25% da estrutura interna do pulmão estava bem. Então, é uma pneumonia complicada. Mas foi dito que era viral, sem saber qual era o agente que estava provocando isso. O segundo aspecto é que foi considerado o teste rápido, ela fez o teste rápido, tinha esse documento na mão, e acusou-se como sendo positivo reagente para coronavírus. E o laudo foi apresentado. Repito, foi 28 de maio de 2021. Terceiro, essa mulher deseja uma redução do peso, está 20 quilos acima do peso. E ela estava usando azitromicina e ivermectina por 5 dias. E mudou agora para um nebulizante de prednisolona. Repito,
Isso foi um evento que aconteceu no dia 28/5/2021, certo? E está em crise de asma, há 2 anos não usava nada, mas agora está usando o Symbicort. Bom, neste quadro, que já encaminhei para todos vocês, está aí nos grupos, você vê que é um cenário muito específico de uma crise aguda, de muito catarro, pneumonia, do catarro. O laudo diz que é viral, mas não se sabe qual é o vírus. Ela testifica ter asma há 2 anos, não estava usando nada, mas aí, diante dessa crise toda, está usando 2 medicamentos definidos pelo médico para enfrentar essa adversidade, e catarro e tal, e febre, porque é natural da pneumonia, né? O corpo cria um cenário de febre. E diante dessa dificuldade, o que a gente fez? Fomos concentrar nisto. E ela afirmava, tinha o laudo, coronavírus. No meio do cenário, esse item aqui, o 1.3, é o único que está fora da dificuldade respiratória. Ela, na narrativa, me apresentou, como vocês estão vendo na tela, o item 1.3 é o único que não tem uma relação direta com o trato respiratório. Ela reclama do peso, estava se sentindo gorda. E aí, nesse ponto, por causa dessa questão, ao meu atendimento, e aí isso é um testemunho e um treinamento e uma explicação para você que está estudando naturologia. Neste caso, embora eu tenha perguntado todos os aspectos, eu encontrei outros problemas. Que problema? Tem diversos. Problema renal, não bebia água, prisão de ventre, daí os 20 quilos acima, todos um cenário, escoliose, tudo isso ela tinha. Só que todas as vezes, por isso eu selecionei esse caso de maneira proposital, todas as vezes que você tem um comprometimento do trato respiratório de tal forma que isso implique numa insuficiência respiratória, você concentrará 100% de sua atenção a este assunto, de maneira específica. E a coluna, depois. E alimentação, depois. Ela tem que fazer exercício, depois. Não interessa o que aconteça, eu só vou resolver depois. Por quê? Porque se ela parar de respirar, ela morre. Morre já, logo, em poucos dias. Então, desobstruir os pulmões é urgente, urgentíssimo. Prisão de ventre, dá para trabalhar 10 dias, 20 dias, 30 dias. Crise respiratória é já, agora. Porque se ela parar de respirar, ela morre. Então, você vai anotar aí nos seus cadernos de anotação. Crise respiratória é tratamento de urgência urgentíssima. Porque uma pessoa que não respira, ela já está em hipóxia, ela está toda atrapalhada. E aí entra o conhecimento de naturologia. O método é o mesmo, só que com certa, abre aspas, agressividade técnica, fecha aspas, para desintoxicá-la com urgência urgentíssima. Beleza? Muito bem. Vamos dar sequência. O que é que ela levou nesse tratamento? Está aí com vocês nos grupos. Então, o histórico está encerrado. É um histórico de emergência. Já ficou claro. Tem aqui um item que vai levar tempo para resolver, que é o item 1.3, que ela quer reduzir o peso. Mas os outros 4, 75% dos pulmões estavam tomados. Se tomar 100%, a mulher morre. Vai ser internada. E era quadro de coronavírus. Então, aqui, era um cenário de pré-intubação. Dificuldade para respirar. Entenderam? Bom.
E aí? Vamos aqui, vamos ver. Avaliação baseada nesse histórico. Por ser uma condição... Só um minutinho. Chegou alguém aqui atrasado. Beleza, vamos lá. Então, veja. Por ser uma condição clínica. Etiologia conhecida. O que é etiologia? É o estudo da origem do problema. Ok? Por ser uma condição clínica com etiologia conhecida, porque ela veio no histórico com laudo. Ó, laudo. Tinha coronavírus, laudo apresentado. Estava usando azitromicina, e aí mudou. Por quê? Porque ela mostrou os laudos, os tratamentos, a instrução médica. Estava escrito em papel. Como é que eu sei isso? Eu sei porque eu fiz primeiro, passo a passo, e o primeiro passo é essa ficha aqui, com as 29 perguntas e todos os dados e etc. Então, é por isso que eu sei. Então, por ser uma condição com etiologia conhecida e sendo evidente as regras definidas pelo Ministério da Saúde, que encaminharei em anexo por obrigação técnica, por entender que pneumonia clássica, que é o caso em pauta, agravada com Covid-19 atestada, concluo. Então perceba que há uma linguagem e um passo a passo. Eu primeiro citei o histórico baseado em informações e ou documentos. Na sequência, baseado nisto, eu concluo qual é o meu tratamento como naturologista clínico, amparado pela Portaria 849 de 2017 do Ministério da Saúde, no anexo naturopatia. O que é que tem lá dessa portaria que define minha profissão, que define minha conduta, que define o que eu posso fazer, o que eu estou autorizado legalmente a fazer? O que é que eu faço? Então, eu levantei uma série de informações e, baseado nelas, eu analiso o que e concluo. E aí vem a terceira parte. A terceira parte é a minha conclusão. Primeiro, usará o óleo de alho. 2, extrato de própolis. Usará extrato, usará. Tá vendo aqui, ó? Aí, primeiro, óleo de alho. Segundo, extrato de própolis. Terceiro, óleo de hortelã. Instruções no verso. Beleza? Então, não é aqui que eu vou dizer como é que usa. Aqui eu estou apenas pontuando os 3 produtos. Por que 3 produtos? Quando você faz o curso na disciplina de educação fitoterápica, nós estudamos com a devida profundidade o Tratado de Medicina Interna de Harrison e outras obras, que não vou mencionar aqui agora, de Clínica Médica de Marcondes, etc., Guyton, de que nunca se utiliza mais do que 3 produtos de apoio. Isso está numa obra chamada As Bases Farmacológicas da Terapêutica, de Goldman e Gilman, e também no Tratado de Medicina Interna de Harrison. Eu não vou discutir isso agora, porque tem uma disciplina. Essa aula, ela é exatamente essa visão do todo, essa visão clínica de todas as disciplinas e tal, e qual é a lógica que eu tenho. Bom, existem outros produtos que eu poderia ter escolhido, em vez de óleo de alho, em vez de óleo de hortelã, em vez de extrato de própolis. Sim, existem muitos produtos excelentes para serem utilizados. Todavia, a minha experiência pessoal de 26 anos de carreira deu origem a uma lista de, no máximo, 24 plantas e alguns produtos de apoio.
E eu criei uma lista de produtos. Na minha carreira, eu criei uma lista pequena de produtos naturais que eu utilizo como suporte de apoio. E eles podem ser combinados. Por exemplo, o óleo de hortelã com chá de espinheira santa. É um exemplo. E assim sucessivamente. Então, embora eu reconheça, e todos nós saibamos, que existem 5.000 plantas estudadas no Brasil de fundo terapêutico, não dá para usar isso. É muita planta. O cara vai ficar doido. É planta pra caramba. Então eu criei o que nós chamamos de memento. A palavra é esta, não é momento, é memento. O meu memento, que é a minha lista de produtos especiais para apoiar cenários que vão surgindo, é essa. E na minha tabela, os mais potentes produtos anti-inflamatórios, bactericidas, destruidores de verme, do satanás que entra no corpo da pessoa, são esses 3 que eu coloquei aqui escritos: óleo de alho, extrato de própolis e óleo de hortelã. Quando eu os mencionei, e obviamente eu estudei cada produto, eu tenho que dominar. Óleo de alho, tem que estudar tudo sobre ele. Extrato de própolis, tem que estudar tudo sobre ele. Óleo de hortelã, tem que estudar sobre ele. E assim sucessivamente. É um naturologista. Eu fiz lá no curso, me deram uma apostila, um bocado de livro, eu li. É óleo de alho, desse. Não é assim não, cara. Estudar é você, profissional, vai, por exemplo, são 24 plantas, certo? É um exemplo. Você pode querer trabalhar só com 10 plantas, 50 plantas, não sei, cada um tem sua carreira. Então, quando eu digo estudar, é assim: você vai acessar os materiais que eu encaminho na disciplina, tem um livro pra caramba, e aí, e tudo eletrônico. E aí você diz assim: bom, eu decidi que vou usar óleo de alho. Então você vai ler, vai estudar uns 10 trabalhos científicos sobre alho. Professor, é muita coisa. Pois é, cara, tu não quer ser profissional de ponta? Seu seguro. Você tem que estudar, cara, comparar os trabalhos. Então você vai ter, eu encaminho, no caso do alho, por exemplo, 7 monografias e tem inclusive uma dissertação, que se não estou enganado tem mais de 180 páginas. Por 180 páginas só sobre alho? Você não está interessado em ser profissional de saúde de alta excelência, aí não sei o que você está fazendo no curso. Você quer aprender? Então é assim que funciona. Então você não der, você vai organizar sua agenda. E é por isso que dentro dos 2 anos do curso é o tempo que você tem para fazer isso. Porque quando você vai para o trabalho, aí, cara, fica difícil estudar. Porque o dia a dia do trabalho, conta para pagar e tal, e aí a vida entra na ciranda. Então você tem que organizar a sua vida para estudar. Então, vou estudar hoje e amanhã alho. Nos outros 2 dias, mas já tem apostila para ver, aula para ver. Seja bem-vindo, é o nível superior. Ensino superior, é isso aí. É assim que funciona. Não é jardim de infância, não é o fundamental, não é ensino médio. Há que se ter uma dedicação para ser um profissional. E depois vem seminários, vem congressos, vem um monte de outras coisas. Já viram aí o mercado como tá? A galera que é da área do direito, você abre o celular, no YouTube, tá lá os caras oferecendo seminários, cursos para a área do direito. Direito tributário, direito penal, porque nós vamos ter não sei quem. Blá, blá, blá. O que esses caras que são advogados estão fazendo esses cursos? É atualização. Você, naturologista, tem que fazer atualização, querido. A vida toda. Eu, atualmente, faço 8 especializações, agora em abril de 2022. Da área de saúde, são 3. Mas já não fez tudo, já não está... Não, a gente vai estudar a vida inteira. Tá, faz esse curso, tá lá, certificado, tudo bonitinho. Tenho minha licença do sindicato, abri meu consultório e vou trabalhar. Sim, e parou de estudar? Você não vai durar 2 anos. Olhe lá. Por quê?
você se desatualizou, você perdeu a linguagem, você vai perdendo. Então tem que estar antenado. Bom, voltando para o caso clínico concreto, então eu decidi óleo de alho, extrato de própolis e óleo de hortelã. E as instruções virão já já. Não se pode modificar em nada a instrução médica já determinada. Ponto final. Não pode mudar. Aí vem um sujeito e diz assim, peraí, mas eu sou naturista. E o que tem? Então, o cara está usando drogas e a gente trabalha para tirar a pessoa das drogas. Sim, e prossiga. Como é isso? É uma incoerência. Isso é uma contradição. Não, isso é a lei. Anote aí no seu caderno, é a lei. O que o médico determina, todo o resto. O que é o resto? Psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, dentista, etc, 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 seja lá quem for. Nós, cala a boca e não bate de frente. Porque você vai arranjar um belo de um processo lindão no Ministério Público da Saúde, na Procuradoria de Saúde, e você vai tomar um belo de um processo por você ter violado a autoridade médica. Então você não é burro, você não é idiota para fazer uma cagada dessa com você mesmo. Então, fica a instrução médica. Não tem nada com a instrução médica. O cliente que vai lá conversar com o médico, se ele quiser tirar a medicação, esse é o problema dele. Eu, por escrito e nem falado, vou propor um negócio desse. Porque eu vou arranjar um belo de um processo, sabe? Um processo lindo, assim, uma coisa linda. Uma coisa assim de umas 30 páginas me chamando de charlatão, curandeiro, bandido, diabo. Então, meta na sua cabeça. Você não tem autoridade para peitar médico. Bata na boca 3, 4 vezes antes de você mesmo. Cala de boca. Juízo. Eu acabei de explicar isso. Um bocado de aluno meu vai se diplomar, vai para o mercado. Daqui a mais ou menos 1 ano e meio, tá lá e chega. O Sinatem me informa. Chegou aqui no Sinatem uma solicitação do Ministério Público lá do estado tal, da cidade tal. Isso foi aluno teu. Nós olhamos aqui no cadastro, foi aluno teu. Mandou a cópia do processo, precisa de um parecer do sindicato. Como foi aluno teu, tu é da diretoria, da comissão técnica, manda aí o teu parecer, aí eu vou ler o processo. Isso acontece. Eu participo, eu vou emitir um parecer consultivo, não sou autoridade. Mas a minha maneira de raciocinar representa a maneira do sindicato. Vocês acham que eu vou escrever o quê? Eu vou pegar o código de ética do sindicato e vou aliviar para mim, vou aliviar nada. Se o babaca desfez a autoridade médica, eu vou escrever, violou o código de ética. E aí você vai ser processado, não vai ter apoio de nada, vai se lascar e eu vou achar é bom. Por quê? Porque é burro. Porque eu estou dizendo, não faça. Mas o miserável vai lá, pega a ficha. Não, esse negócio de droga aí você tira. Tu é burro, tu vai peitar mesmo o sistema. Tu é macho pra caramba. Você não viu. Não sei onde é que estava em Nárnia, que não viu que os caras mandaram você, eu, todo mundo pegar isso aqui. Tá na cara. E vai usar. E cale sua boca. Vai usar. Não foi assim que fizeram? Foi. Aí você, naturista, sou doutor, tá? Você vai tomar um processo. Bom, fica bem claro isso. E eu falo isso assim, com esse ímpeto, com essa firmeza, para ver se ninguém nunca esquece
Cara, parecia que ele estava nervoso, irritado. Não, eu estou dando ênfase para que não tenha dúvida de que nós somos a atenção primária da saúde. E o médico, ele é secundária e terciária. E a lei diz que ele é soberano. Morreu o papo. E aí eu escrevi no relatório, não se pode modificar em nada a instrução médica já determinada. E fará nebulização com óleo de hortelã, conforme indicações aqui apresentadas, que daqui a pouquinho eu vou explicar. Observe que nesta ficha que eu encaminhei, vou reduzir aqui um pouquinho, só para ter um cenário, um painel. Pronto, tá aqui, ó. Esta é a primeira folha. O cliente vai levar aqui neste exemplo, 4 folhas de instrução. Ainda vem a segunda, ainda vem a terceira, ainda vem a... Ah, não tem a terceira não, porque aqui... Eu não soube mexer aqui e saiu essa folha em branco. Mas, enfim, são 3 folhas, tá? E aí, nessa primeira folha, tem a minha foto. Vai ter a sua. Tem o meu símbolo, o meu brasão do meu gabinete, do meu trabalho. E aqui diz, ó, deixa eu marcar aqui bem direitinho. Aqui, ó. A minha classificação. Então tem meu nome, o meu site, pessoal, profissional, pessoal, Sindicato Nacional dos Terapeutas Naturistas, meu código é o 0443. Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, 14267. E Academia Brasileira de Ciências, Histórias, Artes e Literatura, cadeira 48. Pronto, essa é a minha classificação, minha apresentação profissional. Aqui no finalzinho tem o endereço da minha antiga clínica, que era nesse endereço aqui, em Caruaru, Pernambuco, CEP, tudo certinho, endereço. Aí o meu telefone, que ainda continua nesse momento aqui em abril de 22 o mesmo, e o meu e-mail. Tá aqui os dados para que o cliente veja tudo transparente, as claras, beleza? Aí vem esse texto aqui. A instrução oferecida pela condição de consultoria naturológica que aqui ofereço não exclui e nem invalida a atuação de outros profissionais de outras áreas da saúde. Não pretende substituir orientação médica ou dispensar a sua oportuna consulta, se assim desejar o cliente em apreço. A naturologia clínica, terapia naturopática, está devidamente identificada pelo Ministério da Saúde na Portaria 849 de 2017, na Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho, CBO 322125 e 223620. Ponto, fechou. Por que isso aqui está na ficha? Porque muitas pessoas, muitos lugares não sabem o que é isso. Naturologia clínica, naturopatia, não sei nada. Então, o cliente leva uma ficha sem essa explicação na folha. Aí, ele leva isso para alguém de uma outra área da saúde e o cara olha, naturologista, isso aqui é bandido, isso aqui é charlatão, porque o indivíduo não sabe nada sobre isso. Ele não sabe que o Ministério da Saúde tem a portaria, ele não sabe nada disso. Então, ele pega e diz, isso aqui é um falso terapeuta, um falso médico, um falso isso, um falso aquilo. Então, eu, professor Jean, para prevenir todos os meus alunos que serão profissionais de mercado, por antecipação, como coordenador de um curso que quer preparar profissionais sérios, digo, olha, na sua ficha, na primeira página, lá embaixo, no rodapé, ponha desse jeito aí. Por quê? Porque aí quem lê diz, bom, aqui embaixo está dizendo que tem uma portaria do Ministério da Saúde. Pô, não vou acusar o cara.
Vou ver a portaria. Não é óbvio isso? Quer dizer, o sujeito está desconfiado. Eu nunca ouvi falar disso. Bom, mas está escrito aí. Vá, digita aí no celular, portaria 849/2017, Ministério da Saúde e lei. Aí ele vai ver que naturopatia, naturologia, terapia naturopática existe. Então nós não somos bandido, nós não somos bandido, não somos criminoso, nós não somos vigarista, charlatão, curandeiro. Nós exigimos o respeito que tem, exigimos. Não estou pedindo, não, exijo respeito. Porque a classificação brasileira de ocupações me classifica em 2 códigos. E o Ministério da Saúde me classifica e diz com o que eu posso fazer, que é o que eu estou mostrando na guia de atendimento. Ao mesmo tempo que estamos aqui fazendo uma análise de fundo de como é que o natologista raciocina, pensa na hora que vai atender o cliente. Professor, eu já vi uma aula dessa sua muito parecida e eu vou repetir isso a cada 3 meses. Porque não pode esquecer, é protocolo, tem que cumprir. E eu encontro naturologistas que foram formados há 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, e aí chega uma ficha de um cara desse aqui na minha mão. É uma porcaria de ficha vagabunda, mal feita, sem as especificações que eu estou dizendo. E o miserável vai lá e faz isso. Atende o cliente assim na pressa, de qualquer jeito, e aí isso virou lá um processo. Quer que eu faça o quê? A guia está fora das especificações que foram dadas. E o cliente lá na ponta tomou sei lá o quê, se adoeceu, ficou ruim, passou mal, a família do cara se uniu, entrou com processo. E aí qual é a solução para isso? A solução para isso é eu colocar lá no relatório. Lamento, mas as instruções do Código de Ética do sindicato determinam que o profissional tem que se identificar com clareza para que o cliente saiba o que e você se protege. Você não entra em conflito legal, tá dentro da lei. Ouçam quem já foi investigado, Polícia Federal, Ministério Público, e sempre que fui chamado, mostrei a clareza. Está aqui na. A gente não. Está tudo esclarecido, realmente está aqui, papapá. A pessoa, qualquer pessoa, pode denunciar e abrir um processo contra qualquer outra pessoa. Algumas ficam assustadas. Eu fui processado é coisa normal. Alguém que você anda por aí falando, anda dizendo, o cara resolve processar você. O problema não é ser processado. O problema é cadê provas? Cadê lei e provas? Tá, tem isso na mesa? Tem. Cadê? O cara cometeu o crime ou não cometeu? É isso que tem que ser analisado. Então, se não, você agiu corretamente, aí inverte. Quem é que me está processando? Fulano está me processando pedindo indenização. Mas aí na hora das provas ele não conseguiu provar porque eu andei dentro do código de ética, tudo certinho. Então que ele estava pedindo indenização, quem recebe sou eu. Porque ele queria me tomar 10 mil, ele vai me pagar 10 mil. Isso é a lei, pelo menos é o que está determinado. Né? Não sei se funciona na hora prática, aí é outro papo, mas não vou entrar nesse mérito. Bom, seguimos, portanto, adiante. Agora eu coloquei aqui o planejamento, seguindo a técnica. Então, os produtos especiais que eu mencionei na folha anterior: óleo de alho, 1 comprimido no almoço. Por que eu estou colocando óleo de alho no almoço? E eu só não vou usar óleo de alho, obviamente, se a pessoa é alérgica ao alho. Mas ela me diz, quem é alérgico ao alho, diz logo, porque o cara já viveu uma vida, sempre que tem alho, ele diz que não dá certo. Então, o porquê eu botei o óleo de alho no almoço, 12h30, junto do horário do almoço. Por que eu digo horário do almoço? Está aqui, ó, horário do almoço, ó, almoço, 12h30. Por quê?
E aqui em vermelho, horário de água, tá tudo bonitinho como a gente segue a técnica. Porque o alho, ele combina muito bem com a alimentação. Veja aqui, ó, 50% do prato desta pessoa é uma salada com 4 cores, que ela vai temperar com azeite de oliva, pouco sal e limão. Ok? E aí ela vai utilizar um vermelho, um amarelo, um verde e um branco. E eu cito quais são os exemplos, mas aí você tem que estudar cada legume desse para você entender porque eles são os mais indicados para essa cena aqui. Essa cena aqui. Beleza? Ponto. Vamos adiante. Então, o óleo de alho. Um comprimido, tal. E o horário 12h30. O extrato de própolis puro. 35 gotas. Por que eu escrevi puro? Porque tem extrato de própolis misturado com não sei o que, guaco, agrião, não, é puro, extrato de própolis. 35 gotas em 200 ml de suco de laranja às 10 horas da manhã e às 22h30 da noite. Então são 70 gotas ao dia por 21 dias. E no suco de laranja, porque eu quero evitar a acidose expressiva que o extrato de própolis tem, sobretudo porque ele é feito no álcool de cereal. Então, 10 horas da manhã e 22h30. Agora, note que desse lado aqui, a água tem 6 horas da manhã, 9 horas da manhã e não tem 10 horas da manhã. A água aqui, ó, não entrou 10 horas da manhã, porque eu coloquei 10 horas da manhã o extrato de própolis. E à noite, a água foi 22h30, mais às 21h30, mais às 22h30 entrou o suco de laranja com o extrato de própolis, que vai trabalhar bem à noite, em que ele está dormindo, vai ajudar a combater essa situação bacteriana dita sem definição bacilar conclusiva. E aí sugeriu-se, quer dizer, não tem certeza de nada, eu sei que o extrato de própolis é show de bola. O terceiro produto foi o óleo de hortelã. 2 gotas em 250 ml de água pura em 4 momentos. 6 da manhã, 11 da manhã, 4 da tarde, 8h30 da noite. 8h30 da noite. Veja que aqui, ó, 8h30 da noite não foi marcado nada aqui, só tem essa água aqui. Por quê? Porque o 8h30 está aqui. Ele vai tomar 250 ml de água. E aí, fechado o cronobiograma, que está aqui, mais os produtos especiais, fechei esse aspecto, está organizado. O que está organizado, portanto, aqui? Está organizado isto. Está organizado, eu vou ampliar aqui a tela propositadamente, para a gente poder ver bem direitinho. Está organizado isso aqui, ó. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Pronto. Está organizado a reidratação do sistema hídrico, água, organizei os horários, utilizei produtos de apoio muito especiais acoplados a esta água, já coloquei suplementos alimentares de alta performance, que é o óleo de alho, o extrato de própolis e o óleo de hortelã, são complementos nutricionais que possuem uma ação medicamentosa de alto espectro natural. Beleza? Não vou mexer em nada sobre coluna. A pessoa está baqueada, mal consegue respirar. Eu preciso tirar acidez, catarro, jogar merda para fora, bosta, cocô, catarro, caldo, toda essa imundície para fora. E não vou mexer na questão da psique por enquanto. Ele vai vir daqui a 21 dias e observem que, no caso, em análise, retorna em 21 dias. Aqui, ó, 21 dias, não é 30, 21, 3 semanas.
Bom, vamos ao cenário da alimentação. Foi sugerido agora cozinhar leite de coco. Não tem leite de gado, é leite de coco, mais água. É o leite de coco feito com um pouco de água, porque vai cozinhar água com leite de coco e vai cozinhar aveia em flocos grossos. Ou, se não quiser aveia, fubá de milho grosso. E isso é um mingau. Beleza? É o prato de sustentação. Neste prato, que ele vai fazer, conforme tiver boa vontade de comer, quanto de mingau, quanto ele quiser comer, não vai botar lá 1 quilo de mingau que ninguém aguenta. 1 colher de germe de trigo, riquíssimo em vitamina E e vitamina K, 2 ameixas pretas secas, fonte de ferro, ok? E também ele vai botar banana, aí eu botei em destaque, ou abacate, ou maçã, ou pera, ou mamão, porque durante 21 dias, aqui 21 dias, este sujeito não vai abusar todo dia comendo esse mingau com banana, o cara abusa. Chega uma hora que o cara diz, eu não aguento mais comer mingau de aveia com banana todo dia de manhã, embora ele tenha aguentado pãozinho com café a vida toda. Mas quando você constrói isso aqui, fica de mimimi. Isso é normal, porque é a mudança de hábito. Então, eu coloquei 2 tipos de mingau, de aveia ou milho verde, beleza? Então ele pode alternar, um dia mingau, um dia milho verde, um dia aveia, um dia milho verde, aveia, milho verde. Por quê? Porque eu comi um prato quente e ele será muito importante aí dentro. E não vou discutir detalhes disso aqui, porque tem um módulo sobre educação alimentar. E aqui é um painel geral de um caso concreto. E aí eu coloquei 4 frutas que são excepcionais. Quando você estuda a composição destas frutas, você vê que, rapaz, isso é nutrição de alta performance. Maçã, num mingau, ó, mingau de milho verde, cozido no leite de coco. O bicho é poderoso. E aí você amassou banana no prato, jogou esse mingau em cima, fica uma potência, entendeu? Uma comida dá sustância, um negócio desse. Não é um pãozinho rei branco com café. É um negócio para levantar o defunto. Tá entendendo? Comida substancial. E aí, colocar no prato 2 colheres de gergelim cru, aqui embaixo. Beleza? O almoço, já mencionei a salada. E aqui entrou peixe ou frango, excepcionalmente. Note que eu vou ter, ó, poderá usar peixe ou frango excepcionalmente. Muitos amigos vão aqui nesse momento dizer, peraí, não é para ser vegetariano? É. E por que eu vou deixar do peixe ou frango? Porque é o caso concreto, a pessoa. Neste caso, diz assim, ó, eu gosto de carne de boi, carne de bode, é um nordestino. E como frango e peixe de vez em quando. Bom, se eu botar 21 dias sem ele comer carne nenhuma, ele vai comer carne vermelha. E ela é de mais complexa digestão do que frango e peixe. É melhor eu induzi-lo a frango e peixe por uma questão de paladar pessoal do que eu dizer, vai cortar todas as carnes. Beleza. Aí lá na casa dele ele vai colocar. E quando ele fizer isso, ele ferra o meu planejamento. Então eu prefiro saber que eu sei o que ele está comendo do que eu não sei nada do que ele está comendo, porque ele nas minhas costas está comendo o que bem quer por causa do gosto. Eu prefiro esse diálogo de negociação. Meu amigo, veja, o ideal é você não comer carne nenhuma. Mas eu sei que talvez seja muito difícil. Ah, é difícil, eu sempre comi e tal, papapá. Então, é cada caso.
tenho que lhe dizer que carnes vermelhas todas eu vou ter que cortar. Tá, tudo bem. Aí vem o cenário, né? Lá da ficha, das 29 perguntas. O senhor tem experiência com comida naturista? Não, uma vez eu fui num restaurante e tal. Não vou nem inventar. Não vou inventar nada. Porque esse cara está com dificuldade respiratória. Eu vou discutir mudanças profundas daqui a 21 dias, quando ele voltar com os pulmões limpos. Entenderam? Bom, mas eu já tirei todas as carnes vermelhas. Entenderam aí? Já está funcionando. Já é uma conquista. Se ele aguentar 21 dias sem comer nenhum boi, nenhum fígado, né? Nenhum churrasco de boi, de bode, de cabrito, sei lá, desse negócio de carne vermelha. Aí qual é o problema da carne vermelha? Ela exige muita água do metabolismo, para ser processada. E a população come e acabou-se. E não adianta eu ir com puritanismo vegetariano, que não vai rolar. Isso é uma escolha do indivíduo. Ele vai decidir se tornar vegetariano. Eu não vou impor isso a ele. Se eu fizer isso, eu perco todos os clientes. Perde tudo. Porque ele chega lá pro colega e diz assim, cara, eu fiz um tratamento, mas olha, ele vai cortar toda a carne, viu? Aí o sujeito que ouviu isso nem vem. Não vou não. Negócio de comida natural, eu tô fora. Eu prefiro trazê-lo para trabalhar uma educação alimentar dentro da perspectiva da filosofia de vida naturista processual, do que vir com empáfia e queixo. Porque é assim, porque não sei o quê. Isso é conversa de imbecil. Para mim, o cara é imbecil. Perde os clientes porque não abre mão do seu orgulho de opinião. Tem que ser inteligente. Faça concessões, vai ajustando e tal. Em 200 clientes que você está trabalhando num semestre, no final do semestre, você pega teus próprios relatórios e vai dizer, pô, quando chegaram os 200 clientes, comia de tudo. Era carniça generalizada. 6 meses de trabalho, avaliando a lista dos 200 que estão sob meu acompanhamento, eu tenho 78, estão bem naturebas, vieram como um natureba. Pô, que legal, eu tô conseguindo educar pessoas, levantar o astral, esse aqui já teve consciência total, esse aqui está mais resistente. Deu para entender? Isso é um trabalho concreto. Então, saia da bolha dos que naturopatas, tem um monte de palestrante por aí, todo cheio de verdades. A galera não vai seguir essas verdades. Não vai. Você tem que aprender a educar e negociar de maneira inteligente. Você tem que conversar com seus clientes, mostrando verdades, mas sempre de uma maneira em que ele é que toma a decisão. Você sugere, não impõe. Entendeu isso? Não faça como eu estou fazendo e quebre a cara. Quebre a cara no dia a dia. Perca clientes. Perca. No meu caso, olha, o ideal é que você não coma carnes. Mas, tenho que lhe perguntar, você gosta muito, é dependente de carne? Porque também tem pessoas, não, nem ligo. No caso concreto, a pessoa diz, não, eu gosto de comer uma carninha, né? Gosto de comer uma carninha. Quando ele disse isso, ali eu já sei. Não adianta, nem vou entrar nisso. E ele falando com dificuldade, não esqueça todos os cenários que estão escritos. Ele está com 75% de dificuldade respiratória. Eu não vou nem discutir o assunto. E ele está conseguindo estar aqui comigo. Então, vai ficar o frango, vai ficar peixe, mas tem que ser grelhado. Aí vem uma série de instruções para não ser um negócio gorduroso e tal. Essa é a instrução. E eu vou acrescentar, para garantir que esse negócio saia, 2 colheres de gergelim cru no prato. Porque o meu objetivo é soltar o intestino dele. O meu objetivo é fazê-lo respirar bem, soltando o intestino. E a janta? Somente um tipo de fruta, até meio quilo como produto único. Então ele não vai comer mais nada. Na janta, qual é o horário da janta? 18h30. Ele vai comer até meio quilo
de uma fruta. Ele escolhe um tipo de fruta e come meio quilo. Manga, abacaxi, laranja, melancia, melão, tangerina, uva. Escolhe um desses. Pode mudar todo dia. Então a janta dele é botar lá meio quilo de uva, meio quilo de manga. Põe lá em cima da mesa e vai comer meio quilo de manga, meio quilo de uva. Até, certo? E aí no outro dia de manhã, o gergelim está fazendo o efeito, essas frutas reidrataram profundamente as vísceras, e aí ele dá um cagão dinossáurico, sai acidez podre que alimenta a pneumonia inespecífica. Normalmente em 4, 5 dias ela desapareceu, sumiu. 4, 5 dias. Por quê? Porque eu tirei toda a acidez podre de dentro dele. Quando você pega o Atlas do corpo humano, você vai ver que o diafragma, bem aqui, diafragma, ele está separando os intestinos dos pulmões. Mas eles estão conectados por fios linfáticos, nervosos, sanguíneos. E esse intestino aí embaixo está cheio de acidez podre tóxica. Ele, em vez de defecar e jogar essa acidez para fora, ele não está conseguindo fazer isso. E aí essa acidez está subindo para o pulmão. E aí o bacilo de Koch, sarcoma de Kaposi, algum bacilo desse, veio para o fundo do pulmão, onde esse catarro está germinando e está se proliferando ao ponto de tomar o pulmão dele todo. É Covid, é merda remetabolizada no corpo. Porque esses vírus e bactérias, etc., precisam de alimento. E aí é uma colônia de bacilos sobrevivendo, comendo catarro do fundo do pulmão. Beleza, esse catarro está vindo de onde? Essa acidez está vindo de onde? Do intestino, que está cheio de comida velha podre parada lá. Mas se você não viu as aulas do Dr. Newton Mutó, somatossíntese 1 e 2, você não viu estudos da ativação imunoquitorial, e etc, etc, você não vai nunca lembrar disso, você não sabe. Como é que você vai dar o que você não tem? Então, o conjunto da análise aqui é fundamental para entender qual é a lógica do que eu estou construindo. Bastante gergelim, 4 colheres ao dia, ele vai botar para fora. O gergelim vai arrastar esse monte de podridão aí dentro. 3, 4, 5 dias no máximo, ele literalmente defecou, cagou toda a imundícia intestinal. Bota para fora, o gergelim vai ativar e vai sair tudo. E aí a acidez que dá nutrição a esses bacilos foram tiradas. E aí o própolis entra, o hortelã entra e o óleo de alho está fazendo o seu trabalho de matar o que sobrar na rede linfática desses bacilos. Em 5 dias, ele está desodorizado por dentro. Mas não acabou, ainda continua. Vamos aqui. Então, fechado esse painel, avança. Aqui é um outro texto que eu coloquei na segunda folha, é uma passagem bíblica. Aí uma coisa muito minha, não é matéria técnica. Bom, eu mencionei que tinha que se fazer uma nebulização. Ela foi citada aqui, fará nebulização com hortelã, conforme indicações aqui apresentadas. Vamos à nebulização. Com relação à nebulização com óleo de hortelã, já indicado, os horários deverão ser fixos e em nada obliteram a determinação médica já indicada. O que é isso aqui? Obliteram, tal. Eu sei que algumas vezes esse professor usa umas palavras aí que eu não sei bem o que é. Ou seja, elas não vão atrapalhar em nada a orientação dos medicamentos que o médico determinou. Eu não mexo nisso. Ponto. Então, ele vai fazer inalação com óleo de hortelã. E eu sei que o óleo de hortelã vai vasodilatar, melhorando a respiração, vai funcionar como expectorante, porque o óleo de hortelã solta essa química ácida e ele vai cuspir essa imundícia para fora. Entendeu? Ele vai funcionar como um potente ele é um antibacteriano potente. O óleo de hortelã, se você estudar ele direitinho, você vai ver que é um monstro. O bicho mata mesmo, bactéria, é um espetáculo.
E ele não deixa o cara ter dificuldades circulatórias, então estimula a circulação. E o sangue circulando, e limpando o corpo, e bastante água, sabe? Você está conseguindo ver o painel inteiro? Bastante água entrando, óleo de hortelã na água, óleo de hortelã respirando de todo jeito, óleo de alho, o própolis, defecando podridão. Entendeu como eu recupero o cara como um todo? Entenderam agora? A alimentação toda organizadinha, só com comidinha arrumadinha, bem planejadinha. Em 3, 4, 5 dias, ele sai da crise. Continua até o 21º dia. Não muda nada. Vamos firme. E ele não vai ter, assim, não é um tratamento drástico, é um tratamento suave. 5, 6 dias, ele está bonito. É uma cura consistente. Mas eu não vou mexer na medicação alopática nem a pau. Deixa ela lá. Pois bem, como é que faz? É uma gota de óleo de hortelã dentro do recipiente onde se colocará água pura no aparelho de inalação. Durante 20 minutos, dever-se-á respirar dentro do inalador. Os horários para fazer isso são 6 horas da manhã, 2 da tarde e 10 da noite. Desta forma, teremos uma carga de 1 hora de inalação com hortelã ao dia. E atenção, num circuito de 8 horas fixos. Portanto, neste caso aí, o indivíduo, essa folha já está com vocês aí nos grupos. Baixa aí depois, tire cópia no PDF, fique à vontade. Então veja, ele está respirando num dia, o pulmão dele recebeu óleo de hortelã na inalação, na parede. E eu afirmo que aqueles 25% da parede do pulmão que estava funcionando, em 5 dias nós revertemos. Era 75% ruim, muda. Fica 25% ruim e 75% bom. E ele, nos primeiros 5 dias, vai botar baba de catarro para fora demais. Vai sair pelo nariz, vai sentir a cabeça, tal, porque o hortelã entra, dilui isso, joga para fora. Mas não esquece que a fonte alimentadora desse catarro é o intestino. É o intestino. É a matéria sólida podre, guardada dentro do corpo. Todo quadro de um cara estar com dificuldade respiratória, meu amigo, limpa o intestino dele rápido. A lavagem intestinal seria perfeita num quadro como esse. 2, 3 dias de lavagem intestinal, uma sessão a cada 12 horas. Seria perfeita, porque aí eu tirava logo a merda, logo em linha direta, sem esperar lentamente pelo gergelim. Porém, essa pessoa não queria fazer, não vou fazer negócio de lavagem, não, esse negócio de botar o cano na minha bunda para entrar água, não quero isso aí não. Vamos aí, né, negócio aí do gergelim, eu prefiro assim. Bom, é ele que decide, porque não é eu que vou fazer. Quem está com o pulmão arrebentado não sou eu, é ele. Então, é ele, o cliente, que é o rei do pedaço, porque eu estou falando dele. Agora, eu sugeri limpeza intestinal total. Não quis, tudo bem, você tem outro caminho, mais suave, vai demorar um pouquinho, porque se fizesse lavagem intestinal, em 2 dias estava resolvido. A crise sumiria em 2 dias. 4 sessões de lavagem, vai puxar a merda podre toda, o ácido fedorento, eu já acompanhei esse cenário, sai de dentro, gente, verme, um cheiro de fossa podre, um negócio horroroso, muita podridão, e a pessoa começa a escarrar muito, soltar imundice, uma baba, uma nojeira, mas em 2 dias, e hortelã, e tome hortelã e água, em 2 dias ele está desodorizado. Aí melhora bem. Em vez de 5 dias, em 2 já está bem melhor. Bom, dando sequência. Continua. Aí, recomendação importante. Em nenhuma hipótese, deixe os pés sem usar meia durante todos os 21 dias. Justifico. É importante forçar o aquecimento nas extremidades, sobretudo dos pés. Não poderá realizar nenhum tipo de esforço físico durante os 21 dias de forma alguma. Claro que não pode. Ele já não está nem respirando direito. Vai querer fazer o quê? Academia? Isto implica em repouso, mas é obrigatório o banho de sol nos seguintes horários.
em havendo, obviamente, a presença do sol aberto. Claro, né? Se está tudo nublado, não vai sair na rua, que ele é doido, vai tomar uma chuva. Não, tendo o sol aberto. Somente 30 minutos, e esse banho de sol será nos horários de 7h30 até as 9h30 e depois, novamente, de 16h30 até as 18 horas. Então fica bem claro, ele não vai tomar banho de sol de 7h30 até 9h30, não é 2 horas de banho de sol, é 30 minutos. Mas em qual horário aqui? O horário que for conveniente. Depende lá da história dele, o que ele está fazendo da vida, sei lá, como é que é o dia a dia. Então, 7h30 da manhã até 9h30 é o solzinho desse horário. E depois, no final da tarde, já é o solzinho mais night. Não vai pegar um solzão. Por quê? Porque eu não quero desidratação do corpo. Eu já estou metendo água no cara, cheio de catarro. Aí eu meto um sol para ressecar ele. Isso é burrice total. Agora, ele tem que tomar o banho de sol, que é o sol mais brando, para ele receber vitamina K, vitamina D, ele receber nutriente na vida. Tá entendendo? Tem que levantar o sistema imune. Todo o circuito foi fechado. É uma análise em que tudo está fechado. Bom, sobre o Covid-19, porque aqui foi o caso que envolveu o Covid-19. Por determinação do Ministério da Saúde, encaminho-lhe em anexo 2 materiais que são protocolos do Ministério da Saúde sobre o problema do Covid-19 e que compete-me pedir-lhe que os leia. Como terá um bom tempo de repouso, poderá verificá-los e obter assim maior tranquilidade em relação ao fato de que seu organismo está reagindo bem e certamente estará em plena atividade muito em breve. Então note que aqui uma pequena nota que eu sou obrigado, por força da legislação, e sobretudo porque eu sou atenção primária da saúde, eu sei o meu lugar dentro do sistema, então eu encaminho ou em PDF, ou impresso, conforme cada um que se organize aí. Então, no caso dessa pessoa, eu mandei em PDF. Mandei aqui em anexo, né? Mandei para o WhatsApp. E foi um atendimento presencial, então estava cara a cara com a pessoa, tal. Aí eu disse, olha, eu vou te encaminhar, e aí escrevi a recomendação. Peço que você leia. Se ela tiver uma complicação lá na frente, porque desobedeceu, porque no meio do tratamento, estou me sentindo muito bem, estou ótimo, tomou lá um sorvete, e aí piorou, agravou o problema. Tem um monte de variantes. Me deu vontade de tomar um refrigerante, tomou um cocão, aí lascou tudo. E isso der problema, a minha ficha mandava ler os materiais que eu entreguei do Ministério da Saúde sobre o problema dela. Compete a ela cuidar da vida dela. Eu não sou o tutor. Vou ficar monitorando a vida da pessoa. Isso não existe. Mas eu fiz o meu papel. Tudo que houver de melhor sobre o assunto, eu encaminhei. E o que tem de melhor sobre Covid-19 no Brasil? O que o Ministério da Saúde produz. E são matérias técnicas feitas por uma equipe altamente competente. Então, encaminhei 2 materiais, um protocolo e uma espécie de revista com instruções gerais e tal. Encaminhei. Se ela vai ler ou não, não sei. Mas eu fiz a minha parte. Próximo item. Já caminhando aqui para o encerramento da aula. E me coloquei à disposição. Contato direto comigo. Se houver alguma dúvida, entre em contato comigo durante os 21 dias. E coloquei o Telegram para que essa pessoa pudesse me achar diretamente, sem atravessadores. Ela poderá me achar, eu, direto. E aí, obviamente, vai me achar direto para eu prestar consultoria, orientar, está havendo algum problema, o que aconteceu, tal, estamos juntos. Entenderam? Pronto. Então, esse é o painel técnico. Esse é o painel técnico de uma ficha que eu aqui apresentei a vocês, diferente da anterior, nesse conjunto de aulas. Esse daqui foi uma ficha diferente da anterior, que nos ajuda a entender como funciona o mecanismo de consultório, de consulta do dia a dia. Fechei essa guia. Na próxima terça-feira, nós vamos ver um trabalho de análise muito mais amplo. Esse foi um trabalho muito maior, que eu já encaminhei para vocês. Ele tem 17 páginas, tá? Ele é um trabalho bem amplo,
aqui rapidamente, vou passar só o dedo assim, só para você ter uma ideia do nível de detalhamento. Ó, você está vendo aí? Esse é uma análise. Está dividido em sessões, encerramento do relatório e tal. Eu não vou tratar disso agora, óbvio, o meu tempo esgotou e tal, mas na terça-feira que vem vamos trabalhar esse. Peço que vocês leiam esse relatório que eu acabei de mostrar, que tem 17 páginas. Vocês estão estudando para serem naturologistas. Tira a cópia do relatório, 17 páginas, em papel. Põe aí na tua frente e lê ele todo. Beleza? E ali você faz anotações com perguntas, dúvidas que você teve e joga lá no grupo para a gente começar a mexer nisso, conversar e tal. Você vai ver que esse é um relatório mais profundo, mais detalhado, mais abrangente, que é a mesma coisa dos outros dois, só que com muito detalhamento, porque foi encomendado pela pessoa para ser um parecer técnico que foi agregado a uma análise de mais 5 outros profissionais de saúde. Essa pessoa fazendo um check-up da vida e veio comigo e disse: eu quero o seu parecer completo. Então, foi montado desse jeito. Como não tivemos acesso ao iridologista, eu não pude dar também um laudo com esse extra, que é um outro curso, uma outra área que eu domino, e eu desenvolvi um método para a iridologia, que reunindo a esse método que estou ensinando aqui, se torna 100% de perfeição na análise. Bom, isso posicionado, encerro aqui a minha exposição, agradecendo aos alunos da atualidade que acompanharam a nossa apresentação. Vou encerrar essa gravação, porque é matéria técnica. Fico mais alguns minutinhos para um papo, um alô aqui com a galera que ficou, uns 10, 15 minutinhos, e bola para frente. Joia? Bom, então aqui vocês estão vendo que eu estou cancelando. Tchau, tchau. Beleza pela gravação. Fechei.